Bom dia para todo mundo que está entrando, falar de um tema que talvez não seja muito falado, né, Estela? Mas que a gente Exato. vê que é algo que está afetando o sono das crianças, que não está fácil, né? Que tem aí muita coisa para ser elaborada diante a ansiedade da separação. Mas antes da gente começar, Estela, por favor, se obrigada por aceitar estar aqui comigo essa semana toda, né? Que a gente está falando sobre a ansiedade da separação. Obrigada pelos seus posts colaborativos. Com certeza isso contribui demais, né, para aquela mãe que está com dificuldade ali nesse momento da ansiedade da separação, até mesmo para outros profissionais ouvirem o que a gente tem a trazer, o que a gente tem aí a dizer para todo mundo. Obrigada e, por favor, se apresente. Imagina, Sara, eu que agradeço, é um enorme prazer estar com você essa semana toda falando desse assunto. Me traz, assim, até um insight, sabe? Porque eu descobri a educação integrativa do sono quando meu filho estava nessa fase Ah, de que legal. da separação. E coincidiu com pandemia, eu estava em CLT ainda, trabalhando 12 horas por dia, então, assim, muita coisa acontecendo naquele momento. Pesado, né, Estela? Trabalhar 12 horas de CLT não é fácil. É ó, tiro o chapéu. E assim, foi um período que eu precisei buscar ajuda mesmo. Uhum. Estava acontecendo, né? Para mim, nunca tinha ouvido também falar de ansiedade da separação. E foi aí estudando, fazendo um acompanhamento com uma educadora, que assim me Uhum. deu um peso enorme. Foi uma Porque, educadora integrativa também? sim, foi uma educadora integrativa. Foi aí que veio a paixão. Uhum. Legal, legal. O meu filho, assim, ele acordava chorando de madrugada, aquele choro, assim, parecia dor, um desespero. Então, a primeira coisa que a gente pensa, é uma coisa doendo. E, assim, até muitas vezes eu mediquei, né, dava um analgésico para ver se era dor. E depois que eu fui descobrir que essa tal da ansiedade da separação era aquela fase que o bebê se descobre como ser diferente da mãe, né? Então, isso começou a ficar bonito. Ela muda a visão nossa quando a gente entende que é parte normal do desenvolvimento da criança nessa área. Sim, 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 exatamente. A gente eu vejo que quando a gente é mãe de primeira viagem, ou mesmo quando a gente tem um segundo ou um terceiro filho, a gente fica muito confusa no que fazer. Acho que a gente se sente insegura, na verdade. Meu filho está chorando, meu filho está sentindo isso. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. E a gente vai tentando, né? Como você disse, trouxe a medicação e aí a gente fica muito confusa, né? A gente fica sem informação. Então, o objetivo da gente estar aqui hoje é trazer um pouco de informação. Toda criança passará pela ansiedade da separação, porque faz parte do desenvolvimento da criança, mas isso não quer dizer que toda criança vai ter aquele sintoma, né, muito grande. Tudo vai depender de como é o ambiente familiar, como é a relação entre as pessoas que habitam essa família, né? Então, quer dizer, vamos passar por isso? Vamos. E temos vários momentos que isso pode acontecer, né, Estela? Quer falar um pouquinho sobre isso? Quais são os principais momentos que a ansiedade da separação acontece? Sim, então, gente, ela começa a aparecer, ela pode aparecer a partir dos 6 meses de idade, até os 8, 9. E é conhecido como o momento que a criança está aprendendo a engatinhar, a ficar em pé nas coisas. Ela também pode vir acompanhada com a dentição. Então, assim, tem muita coisa acontecendo para aquela criança. A mãe retornando ao trabalho. Então, essa criança, assim, está descobrindo novas coisas. E ela descobre também que a mãe e ela são pessoas diferentes. Até então, para a criança, era uma coisa só, era um ser só. Desde aquela barriga, da gestação. Então, a criança percebe que, opa, eu e minha mãe somos pessoas diferentes. Sim, E sim. quando ela some daquele campo de visão da criança, é onde a criança entra em pânico. Ela pensa o quê? Minha mãe deixou de existir. Meu Deus do É. céu. Ela não tem noção de tempo, de espaço. Então, quando a mãe sai para trabalhar, ela não tem ali essa dimensão do que vai acontecer, de qual é esse tempo, né? De precisar isso. Para ela, a mãe, como a Estela disse, ela vai desaparecer. Eu gosto muito, Estela, de trazer para esse conceito de ansiedade da separação uma questão muito prática.
Eu não gosto de lidar muito com ficar preso nos picos de crescimento, né? Uhum. Porque é muito comum a mãe falar assim, Sara, isso é pico. Sara, eu vi na tabela que isso é pico. Eu particularmente não gosto de aplicativos de picos de crescimento, porque nos induz até a achar que está acontecendo algo que às vezes nem está. Às vezes nem está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que o quê? Prevenir, né? Trazer aí uma prevenção para que a gente possa lidar com qualquer momento desse de mudança para a criança de forma mais leve. Até porque a ansiedade da separação ela não vai acontecer só no que diz a literatura, né? De 6 a 9 meses, o primeiro período. Depois vem ali por volta dos 18 meses. Pode acontecer ali nos 4 anos. Só que eu considero a ansiedade da separação como qualquer momento que essa dupla se separa. Então, se a Uhum. mãe vai se separar no sono, né? A criança que não consegue dormir, que ela fica ali com dificuldade de começar esse sono, e ela reluta para começar esse sono, e ela briga com esse sono. Às vezes pode ser uma ansiedade da separação. Ela não quer que a mãe vá dormir ela, porque o sono é uma grande separação. Né? Exatamente. Então, eu gosto de trabalhar, pensar na ansiedade da separação, que ela acontece a todo momento. E a gente precisa trabalhar em função, né, sabendo que essa ansiedade da separação poderá acontecer todos os dias, todas as casas, em todas as famílias, de forma, às vezes, acentuada e às vezes de forma branda, né? Sim. Um exemplo prático, assim, que eu gosto de dar para as mães nos meus atendimentos, para ela entender o que é em si, é quando alguém da nossa casa, por exemplo, vai viajar, fazer uma viagem longa, né? Fica fora um tempo, a gente Exato. sabe que vai, quando vai, quando volta, quando precisa, mas não dá aquela sensação, que estranho, vamos ficar sem Sim, sim. E dá mesmo. então, imagina que uma criança que não sabe o que existe fora do campo de visão dela, né? É. E muitas vezes vem acompanhado de outros fatores, de outras fases que a Claro. criança Não, está. sim, com certeza. Sim, a ansiedade da separação, ela vem acompanhada de uma falta de previsibilidade, de uma falta de rotina. Porque se eu estou passando por uma ansiedade da separação, mas eu tenho uma rotina muito bem desenhada, muito consistente, né, onde existe uma narração do que está acontecendo, uma conexão muito forte entre ali a díade, né? Isso vai acontecendo de fortalecer essa criança e ela está passando pela ansiedade da separação e às vezes os pais nem percebem. Olha só, a Priscila trouxe aqui, por aqui 6 anos, filha chora ao entrar na escola, PS e psicóloga disse ansiedade da separação, não sei mais como proceder. Priscila, vamos lá. Nós vamos trazer aqui para vocês algumas orientações, que é até a pergunta, né, como aliviar a ansiedade da separação, que é uma dúvida que eu trouxe aqui, que vocês trouxeram na caixinha de perguntas, a gente tem que se prevenir. Como fazer a prevenção? Primeiro ponto é a gente olhar para essa mãe, olhar para essa mulher. Essa mulher, ela precisa ser cuidada, ela precisa estar bem. Porque como que ela vai conseguir se conectar e ter tempo de qualidade para sua criança se ela não consegue se conectar com ela mesma? Se ela não consegue cuidar dela? Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, olhar para a mãe. Segundo ponto, eu vou falar, eu acredito que seja bem importante, depois da mulher, cuidar da saúde da família. Como é que está a saúde dessa família? E quando a gente fala da saúde da família, né, Estela, a gente tem várias dimensões. Quer trazer um pouquinho, Estela, sobre isso? Sim. Ô, Sara, eu só queria complementar sobre a mãe, né? Sobre a saúde da mãe. E isso pode, sim, vir acompanhado com julgamentos. Às vezes essa mãe recebe uma crítica, e, Sim, nossa, mas a criança está com esse mau comportamento, porque você está deixando mal acostumado. Ou senão ela acha que nesse período que a criança fica mais precisando da gente, precisando de uma corregulação, ela acha que a criança está criando uma criança insegura. E não, eu preciso entender que é uma fase que a criança precisa mais da gente, mais de paciência, sim. e vai passar, né? Sim, sim. Agora, Estela, se acontece ali, todos esses fatores que a gente vai colocar aqui para vocês trabalharem em casa, para aliviar a ansiedade da separação,
acontecer, tiver acontecendo sempre, isso vai trazendo para a criança uma certa, essa previsibilidade que gera uma segurança a ponto da criança ficar melhor, passar por esse período de uma forma muito branda, que às vezes sente um pouquinho, né? Então, Uhum. a gente trabalhar isso, quando os pais perguntam assim, Sara, eu tenho que fazer isso até quando? Para sempre. Né? Eu vou cuidar de mim, eu, mãe do Francisco, do João e da Maria, para sempre. Eu não vou poder nunca parar de olhar para mim, porque essa pessoa precisa estar saudável para poder passar por esses, né? Eu garanti para o Francisco assim, ele está passando por uma, o Francisco passou agora pela ansiedade da separação. Por quê? Porque ele ficou 2 anos trancado em casa e foi para a escola depois de 2 anos trancado em casa, cheirando mãe o dia inteiro. Então chegou na Uhum. escola, claro que ele sofreu. Ele passou por uma super ansiedade da separação. Então eu acho que isso, né, vai acontecendo e E, exa- e exatamente. Então, assim, por mais que aqui em casa a gente estabeleça essa rotina, essa previsibilidade, essa conexão, foi um momento muito grandioso, né? Foi uma mudança muito grande. Então, o segundo ponto, né, a saúde da família. isso. Então, toda essa rotina, essa previsibilidade na família vai ajudar. Então, por exemplo, para os mais novos, bebezinhos, né, até 1 ano, brincadeiras, muita brincadeira do lúdico, cadeia, show. Eu acho legal também aquela brincadeira de túnel, fazer um túnel de faixa de papelão e a mãe ficar no final. Então, a criança sabe que no final vai encontrar a mãe. Também temos as frases, né, de segurança. Sempre que você faz fazer essa brincadeira e ir se afastando da criança, fala uma frase, ai, mamãe te ama, eu voltei, estou aqui. E usa essa mesma frase quando for se separar, né? Um Sim, ponto, sim. um ponto assim, interessante, nunca sai escondido da criança, seja qual for a idade dela. Dar tchau sempre, né? Fala sempre. Não entregar a criança chorando para outro cuidador, porque ela se sente, poxa, minha mãe está minha figura de apego me entregou para outra pessoa. Então, assim, Exato. além da rotina, da previsibilidade, usar e abusar as brincadeiras lúdicas, né, Clara? Sim, sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso que a Estela trouxe. Então, o primeiro ponto é cuidar dessa mulher. Segundo ponto, a gente pensar na saúde da família, porque se tem um ambiente hostil que essa criança esteja vivendo, dificilmente ela vai ficar segura, né? Se tem, por exemplo, pais que brigam o tempo inteiro, que discutem o tempo inteiro, se tem uma situação financeira abalada, se tem uma alimentação que não está acontecendo dentro ali do esperado, é tentar fazer o que for possível, né? Dentro das possibilidades da família, para que essa saúde dessa família esteja bem, com valores, que tenha contato com a natureza, que tenha ali algo a acreditar, que exista ali, estamos aqui vivendo em prol de quê? Por que que a gente está aqui junto? Que exista um porquê, né? Que exista realmente essa família. E pensar na saúde da família, pensar em tudo, em todas as dimensões. Se a escola está boa para essa criança, né? Se essa criança já vai para a escola, se as amizades, né? O ambiente social dessa criança tá legal. Então, ó, a mulher, a saúde da família. E a Estela trouxe aí essas brincadeiras que podem acontecer, que eu coloco dentro das conexões, Uhum, que são as conexões que os pais podem fazer com as crianças, que é, gente, ter um tempo único para sua criança, 20 minutos por dia, mínimo. Que a criança possa guiar a brincadeira, que a criança possa fazer algo ali, que ela escolha a brincadeira. Se ela ainda não sabe escolher, ofereça 2 opções para ela, escolhas limitadas, trazem segurança para essa uhum, criança. Então, trazer para ela um tempo onde ela possa brincar com o cuidador principal, 20 minutos mínimo por dia. E uma outra conexão que eu acho bem importante fazer em qualquer separação, qualquer, é a autoconexão, que é brincar com as nossas crianças sem brinquedo. Eu falo que é entrar dentro da criança e a criança entrar dentro de nós através dos nossos sentidos. Então, é massagem, é cantar, é cosquinha, se a criança gosta de cosquinha, né? Rolar no chão e fazer uhum, na barriguinha. Então, o que a imaginação puder nos permitir ali naquele momento fazer uma autoconexão. Então, sempre que eu entro para um atendimento, eu peço autoconexão ao se separar e ao se unir. uhum, Sempre.
Saiu, vou no banheiro. A criança que está muito insegura, faça a autoconexão ali de 1 minuto antes de você ir no banheiro. Saiu do banheiro, faça outra autoconexão. É trabalhoso? Sim, mas educar não é fácil. Educar realmente dá trabalho, e quando a criança está apresentando maiores dificuldades, a gente vai precisar intensificar tudo isso. Exatamente. Né, Estela? Então, ó, cuidar dessa mãe, cuidar da saúde da família, cuidar das conexões. Agora, acrescentando, Estela, o que você trouxe das brincadeiras, né, de esconde-esconde, para a criança ver que a mãe vai, mas que ela volta com mais frequência. Use qualquer oportunidade. Está dando alimento para a criança, tem uma banana na mão. Pega a banana, cadê a mamãe? Né? Então, tudo. Tá trocando fralda, põe a fralda no rosto, cadê a mamãe? Tá ali no berço, abaixa no berço, cadê a mamãe? Então, qualquer oportunidade, né, Estela, que tiver, se esconda e se encontre com a criança. Isso vai ajudando demais, né? Não existe um momento certo para brincadeira, né, Sara? Sim, sim. Fase, como a Sara falou, a gente precisa intensificar. Dá trabalho? Dá. Mas, assim, é um processo, é um trabalho de formiguinha. Como a Sara estava falando, às vezes a criança pode nem mesmo sentir que está passando por essa fase, não demonstra aqueles sinais mais fortes, porque você já vem trabalhando com ela. Essa previsibilidade, essa conexão, esse tempo de qualidade com a criança, né? Exatamente. Eu quero trazer mais 2 pontos para essa listinha. Essa listinha são 5 pontos. Então, o quarto ponto seria a rotina que a gente já falou. É necessário, uma criança que está passando pela ansiedade da separação, ela precisa de uma rotina previsível para ela. E até, inclusive, nesse período, pode ser que ela seja mais resistente à rotina. Então, talvez implementar a rotina não seja algo como a gente espera. Né, Estela? A gente vê muito imediatismo. Mas, infelizmente, ó, vou falar uma coisa: quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu atendo, quanto mais eu dou aula, mais eu tenho certeza de que a gente precisa de muito mais tempo. A gente precisa de tempo para trabalhar com essa família. Por quê? Porque não é um robô que a gente aperta um botão, liga e desliga. Não é uma receitinha de bolo, né? Que o celular faz e tá Não pronto. é. A gente vai construir a receita durante um atendimento. A gente precisa olhar, a gente precisa muito. E quando a gente fala assim, já sei que tem que olhar para esse ser como ser individual, mas na prática isso não está acontecendo. O mundo não está fazendo isso. Estamos muito ligados no automático. Muito. Assim, É. Sim, é uma nova geração, né, que está sofrendo com essa. Por isso que a previsão é que em 2030 a depressão seja a doença do século, né? A maior doença, o maior índice de depressão em 2030, assim, um número absurdo, porque é isso. A sociedade, as pessoas não querem esperar, não querem dar esse tempo, né? Não querem se permitir. Tá tudo cada vez mais rápido, né? Sim, cada vez mais relâmpago. A gente quer chegar mais rápido nos lugares. Então, começa por aí. Imagina aqui dentro de casa. Eu tive uma noite ruim, a próxima noite eu não quero mais dormir mal, eu quero dormir bem. E muitas vezes a gente vai atrás do que é mais fácil, né? A gente vai é aquela história, o barato sai caro. E não tem resultado. Exato. Às vezes, quando alguém me procura para fazer o curso da certificação, aí a pessoa fala assim, nossa, mas 12 meses? Eu falo assim, eu por mim dava 24 meses. Isso, 12 meses impossível. Fora. Sim, exato. A gente está falando de vida, a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando do futuro de uma nação. Aí você vai aprender ali tudo isso em quanto tempo? Né? 12 meses eu já acho pouco. A Estela, gente, faz parte do meu grupo VIP de estudo avançado ao sono infantil. Estela, fala aí, a gente está há quanto tempo? Nós estamos no mês 6, quase. Nós estamos há 6 meses, além da formação dela de 12 meses, e a gente não segue aprendendo todo dia algo novo? Todo dia aparece, gente, todo dia aparece. Ou é um caso, ou é uma aula nova.
Um Então, tema novo, um questionário novo, uma mudança na pediatria, uma mudança ali no desenvolvimento infantil. Então, quer dizer, todo dia a gente tem uma coisa nova. Então, a gente tem que parar de ser imediatista. Essa também é uma orientação para a ansiedade da separação. Parar de querer para ontem. A Geise trouxe aqui, ó. Eu não fico olhando esses marcos porque eu fico com ansiedade. É por isso que eu odeio aplicativo de pico de desenvolvimento. Quando a mãe chega para mim, que ela tem todos os aplicativos, eu já falo para ela, olha, vamos esquecer, pelo menos durante o atendimento, sobre esses aplicativos de pico de desenvolvimento, porque isso gera essa ansiedade e você fica na expectativa de fazer acontecer o que está o que está exatamente. falando ali. Ah, o meu filho vai sentir isso, vai fazer isso. Esquece. Vai se conectar com você, com seu filho, tornar essa rotina mais previsível, né? Estela, cuidar da saúde da família. Então, acho Só, que a gente. Oi. desculpa, antes de concluir. Não, Mas já isso aqui, concluí. Pode falar. antes de eu começar o curso, eu tinha esse aplicativo. Ai, meu Deus do céu. É assim, você fica louca, que nem a Geise falou, você fica ansiosa. Então chega aquele Sim, dia, ai meu Deus, minha criança vai virar a chavinha. Ah, depois que eu comecei o curso, a certificação, eu excluí tudo. Falei, não, não dá, não dá. Porque criança não segue tabelas, não segue sim. Não, aplicativo. exatamente. Não tem um padrão ali a ser seguido, né? A gente tem que observar. Né? Aqui, ó, Exatamente. a Lid, minha manicure maravilhosa, escreveu aqui, Tempo de Qualidade, 5 linguagens de amor, que é o livro, né? Eu fiz até uma live com a Raquel, que também é da imersão, sobre essas Uhum, 5 linguagens. A gente tem que buscar, porque às vezes a gente vai se conectar com a nossa criança de uma forma que ela não está se conectando. Por quê? Porque cada um tem a sua linguagem de amor. Então a gente não pode exigir do outro que ele não está pronto e o que ele não tem ali para me dar. Então isso às uhum, vezes vai gerando também essa ansiedade, porque vai interrompendo essas conexões. Então a gente encontrar a forma. Eu tenho uma linguagem de amor com a Maria, eu tenho uma linguagem de amor com o Francisco, eu tenho outra linguagem de amor com o João, outra com a minha mãe, outra com o meu marido. Né? Então, a gente uhum. precisa ir encontrando quais são essas linguagens, qual é a forma que eu me comunico com essas pessoas, porque isso vai ser fundamental. Obrigada, Nina. E isso vai ser necessário para passar por essa ansiedade da separação ou por qualquer momento de dificuldade, né, que a criança esteja passando. Exato. Nos atendimentos, quando eu falo de alta conexão, a mãe pergunta, mas o que fazer? Massagem? Eu falo, massagem pode ser uma das opções, mas você tem que observar. Sua criança gosta que toque, que massageie, isso relaxa ela. Tem que ser bom para ela, tem que ser bom para você. Não, Sim, vamos tem que ser mamãe. bom para todos, né? Tem que ser bom para todos. O importante que a Sara falou que cada pessoa a gente vai se conectar de uma forma. Sim, Somos um. sim, sim. E E ó, como a Fernanda e a Gê estão falando que querem ver a live sobre as 5 linguagens de amor. Gente, está gravado no meu feed, vai lá. É uma live que eu fiz com a Raquel e a gente falou exatamente sobre as 5 linguagens de amor e foi linda, 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 linda. Vão lá assistir. Continue, Estela, te interrompi. imagina. Então, a conexão só vai saber como se conectar observando, conhecendo. Isso faz parte Sim, desse processo. exatamente. É experimentando, né? É testando. Por isso que não existe ali essa receita de bolo pronta para o que você vai fazer com a sua criança. Né? Não adianta você falar assim, vou fazer igualzinho a Sara faz, igualzinho a Estela faz. Mas aqui em casa eu faço diferente com cada um deles. Eu preciso fazer de uma forma com cada um dos três, não tem jeito, porque a comunicação precisa ser elaborada, construída para cada um individualmente. Não dá para ser assim, tô fazendo, tô indo e tá tudo bem, né? Uhum, Estela, mas para a gente concluir os 5, né? Então nós falamos da mãe, uhum, falamos da saúde da família, falamos das conexões, falamos esqueci qual foi a rotina, e por último, quando a gente percebe que essa criança está com muita dificuldade, que está muito aparente esse processo que ela está passando, evite o novo.
O Exato. novo gera desconforto. Então, eu Qualquer coloco um. como item no meu checklist sobre isso é o desconforto. Evitar tudo que causa para a criança esse momento onde ela não estou confortável aqui. Né? E Uhum. o novo traz isso, porque o Uhum. novo ele impede a previsibilidade. O É. novo, ele deixa de ser previsível. Eu não me preparei para isso. Eu não esperava por isso. Então, eu sinto um certo desconforto. Pensa, né, a gente, na prática, quando é algo novo para gente. Por exemplo, amanhã eu tenho a aula inaugural da minha turma 7 do sono. É novo. Eu não conheço ninguém. Eu tenho frio na barriga? Claro! Né? Não é aquela turma que eu entro e eu já sei quem eu vou olhar, eu já sei, eu já sei quem está ali respondendo, eu sei quem abre câmera. Não, é uma turma completamente nova. Não vou dizer que gera um desconforto, porque a alegria de estar ali é muito maior, mas gera ali, né, um certo falta de previsibilidade. Imagine então para as crianças, né? A gente querer colocar um novo, uma mudança nessa fase de ansiedade Exato. de separação. Nossa, é um transtorno. Eu falo isso Sim. para as famílias. Não tentem fazer mudança nenhuma nessa fase. Não é Sim. momento, não é momento, Não é o né? momento. Inclusive, não é o momento, talvez, de implementar rotina, não é o momento, talvez, de fazer desmame, de fazer adaptação escolar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que as mudanças não se misturem. Né? Quando estiver ali passando por esse processo, que é um processo realmente neurológico que acontece, principalmente. Eu falo que, olha, gente, dos 6 aos 9 meses, a criança ela tem que aprender a comer. Ela sabia só ali aquele alimento líquido, fazia sucção. Ela precisa mastigar, ela precisa sentir sabores esquisitos, texturas diferentes, né? O organismo dela está se acostumando a receber esses alimentos. Aí depois disso, ela vai aprender a sentar. Nesse momento, ela aprende a sentar, ela aprende a engatinhar, ela aprende. A mãe volta a trabalhar, geralmente, depois dos 6 meses, ela acaba a licença maternidade. Então, gente, olha como que potencializa um processo de ansiedade da separação neurológico. É Olha muita coisa. quantas. Muita Muita. coisa. Sempre que uma mãe chega para mim para fazer mudança de 6 aos 9 meses, eu sempre falo: quando a gente está começando a ajustar alguma coisa, já vem outra. Porque é um É, período com muitas mudanças. Muito significativo de mudanças, né, Estela? a gente tem que ter muita atenção nesse momento, muito cuidado. É o momento de Muito. acolher, é o momento de se conectar, acolher essa criança, o sentimento dela, porque elas também têm sentimentos. Assim, eu sei que até os 12 meses é o momento mais difícil. É mais cansativo, não é esperado que a criança durma a noite inteira, né, pensando aí em desenvolvimento neurológico. Ela é esperado depois dos 12 meses. Então, Uhum. esses primeiros 12 meses são muitas mudanças, muitas. A criança senta, primeira criança começa a rolar, depois ela senta, depois ela anda, ela fala, ela come. Olha quanta mudança tem. Então, ali de 3 em 3 meses, são muito. Eu falo que assim, Uhum. a gente é quase devorado nesses 12 meses, né? Então, eu falo que o que a gente precisa é ter informação para entender que esses 12 meses são muitas mudanças. E as mudanças vão pedindo novas ações, vão pedindo transformações. Então, quer dizer, eu ajusto uma coisa, já vem outra logo. A gente é quase que atropelado quando a gente não tem conhecimento. Exatamente. Por isso o conhecimento é tão importante. Sim, sim. A mãe tem que falar, ah, mas meu filho dormia em qualquer lugar. Aí vem os 4 meses. A criança já não é mais a mesma de quando ela nasceu. Exato, exato. Se adaptar, você precisa ter o conhecimento para você adaptar, favorecer o sono dessa criança. Não só o sono, né? A rotina, no Sim, geral. o sono vai refletir na vida e a vida vai refletir no sono. Então, é algo que não tem como a gente desmembrar. Não tem como você pensar numa criança, no desenvolvimento, numa avaliação de uma criança. Eu falo, gente, que todo profissional que atende crianças tem que saber sobre sono. Porque Exato. não adianta você. Uma criança, por exemplo, que está com dificuldade de aprendizagem, vai para um psicopedagogo. Vai chegar lá no psicopedagogo. Vai que a dificuldade de aprendizagem dessa criança, né? Aí ficou sem áudio, Sara. Voltou.
Voltou agora? Ah, ótimo. É porque entrou uma ligação aqui. Ah, tá. Então, a criança chega no psicopedagogo com uma dificuldade de aprendizagem. O psicopedagogo, ele tem ali a função, o objetivo dele é ajudar essa criança a encontrar ali alguns momentos que a criança consiga aprender melhor o conteúdo, de uma forma diferente, fazer uma intervenção para aprender de forma diferente. Porém, essa criança não dorme. Se essa Uhum, criança não dorme, pode ser que esse seja o motivo dessa criança não conseguir exatamente. memorizar, por exemplo, armazenar as informações que essa criança aprendeu. Então, quando o pai fala assim para mim, né? Ah, mas vai para a creche para dormir? Eu falo assim, Aham, mas se a criança não dormir, como que ela vai armazenar tudo que ela está aprendendo? Então, todo profissional precisa primeiro eliminar problema de sono. Problema de sono pode gerar um mau comportamento. Então, vai para um psicólogo com mau comportamento. Opa, peraí. Primeiro checa o sono. Porque esse mau uhum, comportamento. Ah, meu filho foi diagnosticado com TDAH, autismo, enfim, qualquer outra coisa. Gente, primeiro, veja como está o sono. Porque às vezes a falta de sono, o bombardeio de cortisol no organismo, pode gerar toda essa agitação. Pode ser que seja esse diagnóstico, claro, mas pode ser que não. não. Uhum, Sim, a gente precisa, antes de mais nada, checar sono. Sono com- é vida. Sono, exatamente. né, Estela? Qualquer profissional, por exemplo, também um nutricionista, a criança não se alimenta bem. Sono primeiro, gente. Uma criança que não se alimenta bem não dorme bem, Exato. É né? isso. Uma Uma criança, criança que não dorme bem, ela não vai comer bem. Uma criança que não come bem, não vai dormir bem. Então, então, um vai depender do outro. Exato. É o ciclo, né? Eu falo que é o ciclo de necessidades básicas da criança. É o comer, o dormir, o brincar, o se conectar e repetir. olha Vai aí. repetir. Isso tem que estar saudável. E esse ritmo previsível, ele vai ajudando a criança que está passando pela ansiedade da separação. Estela, eu tenho 3 perguntas aqui. O que é a ansiedade da separação na prática? Que a gente já falou sobre isso. Como aliviar a ansiedade da separação? Nós falamos também, eu vou recapitular. Então, Vamos lá. pensar na mãe, cuidar dessa mulher. Segundo, cuidar da saúde da família toda, porque a criança faz parte dessa família. Terceiro, as conexões. Quarto, a rotina. E quinto, não trazer novo para a criança, porque o novo causa desconforto. E. Eu não entendi. Ah, eu acho que foi. Eu acho que todas as perguntas que eu fui juntando lá da caixinha de perguntas estavam relacionadas a essas. Você Uhum. tem alguma pergunta ainda para a gente responder aqui na live? Gente, se alguém quiser trazer alguma coisa no chat, pode trazer, tá? A gente está falando aqui, mas vocês podem trazer também. As minhas também foram como aliviar, né? Na verdade, Uhum, isso que a gente já falou, esses 5 pontos. sim. E, como agir quando uma criança começa a chorar desesperadamente quando a mãe vai ao trabalho. Então, assim, É, ó, é um processo, né, Sara? é um processo, gente, de construção antes da mãe sair para o trabalho. A gente não vai começar a fazer tudo na hora que a mãe está saindo para o trabalho. É um Não é processo que tem que começar muito antes. Precisa começar ali do começo. Né? Precisa uhum, construir essa rotina, construir essas conexões, ver, avaliar como é que está a saúde dessa família. Então, tudo isso vai ser muito importante antes. E se a antes. criança chorar, gente, independente qual seja o momento, acolher. Uhum. Acolher. Acolher, mostrar para ela que você volta, que você tá ali. Como a Estela trouxe lá no início da live, criar 5 frases para falar com a criança durante o dia. Uhum. Também façam afirmações positivas. Eu te amo, você é muito importante para mim, eu sou feliz por ter você na minha vida, eu sou feliz por ser sua mãe. Então, tudo isso vai o quê? Fortalecendo. Fortalecendo essa criança para que quando a mãe sai, a criança dá tchau, manda beijo, abraça. Uhum. E E tá tudo o bem. processo, e tá tudo bem, o processo Tá fica mais tudo bem. tranquilo. Então, não existe um comprimido que a gente vai Uhum. tomar e que isso vai ser solucionado. Vai existir construção. Vai existir aí um dar trabalho. Que é Vai. isso que a gente precisa começar a pensar. Dá trabalho. Eu Qualquer... trabalho o dia inteiro, dá trabalho. Tudo Né? é trabalho, né? A gente, Então, assim, quer dizer,
a gente tem que pensar sempre assim que, não, como a senhora disse, não existe imediatismo, ainda mais lidando com criança. A gente tem Sim, que, ó, começar bem antes, uma construção. É como plantar uma florzinha, por exemplo. A gente precisa construir, deixar aquela raizinha forte, sim, né? Mas quando sim. quando for o momento de se despedir, de voltar, de retornar, ela está preparada. Exato, exatamente. É construir é isso, é tijolo por tijolo, colocar os cimentos, né? A Rafael, não sei, muito boa a live, obrigada. Estou atendendo ela. Estela, agora para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse como é o seu atendimento, como é que faz para entrar em contato com você, para trabalhar na ansiedade da separação, para ajudar no sono das crianças. Diz para nós. Que joia. Bom, eu adoro pegar esse período. Eu acho que como eu já vivi muito forte esse momento, para mim é muito prazeroso poder ajudar, né? Essa família a dormir melhor. Bom, eu trabalho como educadora integrativa do sono infantil. Para me procurar, eu vou deixar depois nos comentários aqui meu número, mas também tem lá no meu Instagram, o link na bio. Eu trabalho com consulta única ou com acompanhamento de 30 a 45 dias, tá? A mãe me procura, a gente conversa um pouquinho sobre o que está acontecendo com o sono dessa criança. Então, eu envio um questionário bem complexo, porque, como a gente falou aqui, preciso saber do todo, né? Desde a gestação dessa criança, toda a pré-concepção, o parto, a amamentação, enfim. Daí eu peço para a mãe anotar uns 2, 3 dias a rotina, para saber como que tá, como se fosse um termômetro, preciso medir como que tá lá para poder ajustar. Então a gente marca uma consulta online, uma videochamada. Costuma ser bem demorada, porque a gente está falando de sono, da saúde integrativa, é algo bem complexo, ainda mais o primeiro contato, né? Sim. Então, costuma demorar, eu falo para a mãe já se preparar 1 hora e meia, até 2 horas costuma demorar. E nela a gente faz todos os ajustes, planeja uma rotina teste para a gente entender como que, essa semana teste eu falo que é para a gente sentir como que está o sono dessa criança, como ela se comportou com os ajustes feitos. Se for preciso, a gente refaz novos ajustes. Porque é assim, né? A criança não existe nada Vai pronto. ajustando de acordo com a necessidade, né, da É da criança, né, Estela? criança, da família, né? A Sim, dinâmica sim. da família, como que funciona melhor para aquele lar. Perfeito. E, Estela, muito obrigada. Gente, continua seguindo aqui o Instagram. A Estela vai trazer muito conteúdo ainda. Estamos aqui até sábado falando de ansiedade da separação. Quando terminar essa live, eu vou colocar outra caixinha para vocês perguntarem o que vocês precisarem e iremos responder para vocês. Estela, um beijo grande. Obrigada a todos que estiveram aqui e até mais. Até quarta-feira que vem, às 9 horas. Isso, Beijo! beijo.